Bem, então vamos lá, né? Boa noite oficial. Eu sou Elizabeth Rosa. Eu estou aqui na condição como de professora da Unilins, mas também como mãe por adoção, que é o que motivou aí estarmos organizando este grupo. E por estar ligado à universidade, então nós seguimos aí a trilha de ser um grupo de estudo, né, de pesquisa sobre o tema, mas também ser um grupo de apoio aos os pais por adoção e os pretendentes à adoção. Mas a adoção é um tema que motiva muitos, né? Motiva muitos na pesquisa, pessoas que atuam na área da criança e adolescente, e a gente sabe que ser pai, ser mãe, já é bem interessante a gente ter apoio, né? Tenho histórias, né, na cidade de São Paulo, de colégios muito tradicionais que anos atrás eles mantinham o que eles chamavam escola de pais. E tem uma história bem interessante dessas escolas de pais, e com resultados bem interessantes. Agora, ser pais por adoção, aí sim que a gente precisa de ter essa troca, né, este apoio. Por isso o motivo de a gente estar estimulando a formação do grupo aqui na cidade de Lins. Como eu disse, né, sou professora da Unilins, e fomos construindo um pouco essa ideia do grupo de apoio. Estamos aqui, eu e a Valesca, né, Giliotti, que ela vai ter a oportunidade de estar se apresentando, e foi nessa construção com ela e que a gente, então, decidiu organizar essa reunião para ver se as pessoas que estão aqui presentes topam levar para frente a ideia de a gente criar o grupo de apoio de adoção. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Valesca se apresentar para a gente poder continuar. Bom, boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim. Bom, como a professora Beth adiantou, meu nome é Valesca, eu sou assistente social, né? No momento estou trabalhando no Tribunal de Justiça e eu tenho mantido bastante um diálogo mais próximo com a professora Beth, né? Devido à PASSOL, né, Betinha, que é a Associação, né, de Apoio aos Antigos Alunos do Serviço Social e Antigos Alunos do Serviço Social. E aí, a partir dessa nossa proximidade, tem surgido algumas coisas, né? E uma delas foi a ideia da gente fomentar aí esse grupo que a gente vê que em várias cidades, né, eles já existem, né? E aqui já houveram algumas tentativas, né, de dar início aí, a esse grupo, de se fortalecer, né, essa iniciativa, mas até então a gente não tinha conseguido nem dar esse pontapé inicial, que é o que a gente está tendo aqui hoje, né, esse momento para a gente conversar, para a gente amadurecer, né, o nosso caminhar mesmo, né. Então eu estou muito feliz, né, por a gente estar aqui, por nós termos a oportunidade de nos conhecermos, de fazermos as trocas que nós vamos fazer daqui para frente, se Deus quiser. Só uma coisinha, eu acho que fechou. Tinha alguém que eu acho que estava com o áudio ligado e estava saindo um somzinho de teclas, mas eu acho que já desligou. Ah, legal. Olha só, eu e a Valesca nos reunimos, né, para planejar aí essa reunião, e a gente pensou assim, se a gente passar uma rodada de apresentação, talvez a gente vai ocupar um tempo da reunião que a gente espera ter outra oportunidade de fazer isso. Então, a gente decidiu, pela ficha de inscrição, passar um pouquinho para vocês o perfil das pessoas, né? Então, assim, nós tivemos 46 inscritos, e agora nós temos 23, isso é uma boa presença, né? Que a gente sabe que as pessoas se inscrevem e depois acabam não conseguindo, ou ainda vão chegar, tem gente chegando aqui ainda.
Mas também as pessoas acabam surgindo, a professora Áurea mesmo gostaria de estar aqui presente, ela falou, eu pensei que era na terça, de segunda eu tenho aula, mas eu vou tentar chegar ainda na reunião, né? Então, mas estamos tendo uma presença legal. Então, nós temos aqui, nós pedimos na hora que vocês fizeram a inscrição e vocês viram que tinha a opção, por que se interessaram em participar da reunião? Então, 15% é porque são pai e mães por adoção. 4% que quer ser pai e mãe por adoção. 63% interesse acadêmico sobre o tema. 26% conhecer sobre o assunto. 2% conselheiro tutelar e 2% profissional do TJ, com a perspectiva de dar apoio aí ao grupo de apoio à adoção. Então, um pouco desse perfil, que é bem interessante. O tema adoção é algo que chama muito atenção para as coisas interessantes e também por um sensacionalismo. Tem períodos do ano que há um apelo muito grande para essa temática. Nós, aliás, estamos entrando em um período do ano que esses temas são muito colocados na mídia, né? Então, eu me lembro, trabalhei em Vara da Infância da Lapa, e o doutor Firmino, que era o juiz da Vara da Lapa, dizia assim, ele sempre dava as entrevistas neste período, ele falava assim, olha, as pessoas que chegassem para se cadastrar para adoção depois de feito Globo, né, ou seja, Fantástico, ou o Jornal Nacional, ou o Jornal Local, era para aguardar um pouquinho para a inscrição, porque vem muito essa coisa mais emocional, né, mais apelativa, né? É um tema que realmente chama muito atenção. Mas há pessoas muito sérias que querem estudar sobre o assunto, atuam, né, sobre a temática, são profissionais, mas especialmente é muito importante que os pais, né, possam ter um momento de troca, porque realmente é desafiador. Aí nós somos assim, a ideia do grupo, nós não somos os únicos, daqui a pouquinho eu vou só mostrar para vocês aqui o site da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, mas o objetivo é para a gente compartilhar, né? Compartilhar vivência, a gente compartilhar interesses, né? Compartilhar conhecimento e aprendizado sobre o tema. E a gente pensou de ter um formato das reuniões na perspectiva de sempre ter um tema central, e olha que tem muita coisa para ser debatida, discutida, né? De a gente sempre nas reuniões ter um momento de conhecer o grupo, né? Vamos pensar aí o formato, depois se vai ser online ou presencial, ou até as duas coisas, a gente vai ter um momento para discutir isso, e sempre a gente ter, ou então, tendo o tema, ter o desenvolvimento do tema. E aí a gente vai sempre ter um momento de expressar as opiniões, né, elaborar questões. Não significa que a gente vai ter o intuito de responder todos os questionamentos, mas registrar os questionamentos para, numa próxima reunião, a gente poder aprofundar. Se a gente tiver as questões para responder, tudo bem, mas sempre na perspectiva de que todos que estão aqui podem contribuir com a resposta, nós somos só as facilitadoras, né, do processo, e sempre quando a gente tiver a necessidade, nós teremos uma próxima reunião, onde a gente aprofunda aquilo que a gente julgar que é necessário, que um aprofundamento maior, chamaremos alguém especialista na área, né? Existem muitas pessoas debruçadas no tema e que se disponibilizam a participar, né? Então, nessa perspectiva, eu queria trazer aqui para vocês, bem rapidinho, a gente não quer se demorar nisso, trazer aqui um pouquinho, olha, para vocês a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Está dando para ver, né? Eu pus certinho, né? Essa Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção vem nessa perspectiva, né, que é muito bonito o slogan dele, construindo história, transformando vidas. Eu trabalhei em uma fundação empresarial, que era a Fundação Orça, hoje conhecida como Fundação Jari, que pôde apoiar a estruturação dessa associação, e eles, então, têm toda uma estrutura
né, de apoio aos grupos de apoio à adoção. Depois vocês dão aqui uma visitada no site, vocês vão encontrar, olha aqui, ó, grupos de apoio à adoção por região. Vou pôr aqui a nossa região aqui sudeste para vocês verem. Vamos entrar aqui no estado de São Paulo. Não sei se eu cliquei estado de São Paulo. Mas olha aqui. Por isso que eu voltei para a Lins em 2016 com muita vontade de participar de grupos de apoio à adoção e não tinha, né? Então, aí que veio a motivação desde então. Mas nós temos aqui no nosso entorno, tem Bauru, né, Birigui. Só vou dar uma passadinha aqui rapidinho para vocês verem, e depois vocês vão ter aí a oportunidade de entrar, conhecer. Verifiquem que todos eles têm um apelido, né, um nome para o grupo, além de ser o grupo de apoio à adoção, mas sempre tem um nome, que é algo que a gente pode pensar aí no futuro para o nosso grupo, né? Então, eles têm, inclusive, materiais assim de como formar grupos de apoio à adoção. E além do grupo nacional de adoção, deixa eu voltar aqui. A gente também tem a Associação de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo. E existe, eu gostei bastante do grupo de Associação Estadual do Mato Grosso do Sul, acho que é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, não estou lembrada agora, mas que tem também uma perspectiva de estudo e pesquisa, que era o que a gente pretende também, né? Então, assim, é uma mobilização da sociedade civil, né, que já tem alguns anos e que é bem interessante, e com isso há uma troca, né? Eles, até antes da pandemia, eles faziam um encontro nacional, que é o ENAP, que é o Encontro Nacional de Pais Adotivos, cada vez numa região do Brasil. Eu pude participar lá atrás, eu nem imaginava ser ainda mãe por adoção, eu tive a oportunidade de estar participando, ora apoiando, ora contribuindo, né, com a mesa de discussão. Então, são uns espaços bem interessantes, e tem o Enapinha, que leva as crianças, né, adotivas, e tem atividade com eles, então vale a pena a gente organizar aqui para poder fazer parte dessa discussão aí maior, né? Bem, posto isso, seguindo aqui meu roteirinho, então, se a gente vai pensar no tema, nós pensamos em um tema que é a importância da pessoa adotada conhecer sua história. E na perspectiva de que a gente vai falar sobre o tema, mas também a gente quer que alguém conte um pouco mais sobre isso, nós fizemos um convite, né, e que fomos recebidas de forma muito carinhosa. Assim, aquelas coisas que a gente fica, deixa eu pegar aqui, a gente fica atenado na vida, né, com as coisas que as pessoas vão falando, mas me lembro de uma aluna nossa da pós-graduação, da Unilins, da gestão de políticas de assistência social, e na Unilins a gente fez 2 eventos sobre o direito à convivência familiar e comunitária, que esse é o grande foco da adoção, né, dar a oportunidade da criança ter essa convivência familiar e comunitária. A adoção, o foco é na criança, né, o direito, primeiramente, os direitos da criança e adolescente. E aí eu me lembro da Noedir, que está aqui com a gente, a Noedir Bechiati Musini Ziliotti, é isso, Noedir? A Noedir é uma assistente social do CIEE, de Marília, e um dia lá, nesse evento, ela falou assim, eu fui adotada, né? E eu registrei isso, nós nunca nos falamos sobre isso, né, Noedir? Durante os 2 anos do curso, a gente nem teve nenhum tipo de troca. E aí eu fiquei com isso, que era interessante a gente poder trazer alguém que pudesse falar, mas a gente ainda não começaria por algo muito técnico, né? Mas e aí seria interessante que alguém que foi adotado poder contar um pouquinho, e ajudou a gente a construir a temática, porque a gente tem uma máxima na área da criança e adolescente, sobretudo nas varas de infância, a gente falava muito o seguinte, que a criança escutar uma história difícil, a sua história é bem complicado, mas ela não ter história, aí é arrasador, né? Porque
conhecer a sua história no momento certo, na época certa, né, da forma certa, e aí a importância dessas trocas que a gente vai poder fazer, ela é fundante, ela é fundamental, porque é onde a gente vai criando a nossa identidade, né? Fazer a criança conhecer, reconhecer, respeitar a sua história, né? Ressignificar aquela história, então é muito importante. Então, nós vamos ter um momento aí onde a gente vai ouvir a Noedi contar aí o que ela conseguir contar da história dela, não é isso? Eu me lembro, eu falei, o que ela conseguir contar é no sentido de que sempre quando a gente vai contar a história, a gente aumenta um ponto ou diminui um ponto, né? Porque a gente nunca consegue contar da mesma forma. A gente pode ter essa troca, né? Ela me contou um pouco a história dela, certamente eu falei, olha, fique totalmente à vontade para contar como quiser e o que quiser, porque o que vier vai nos ajudar aí a pensar sobre o tema, né? Então, essa temática. Quem é pai por adoção aqui sabe que passou pelas varas da infância, e um dos questionamentos é esse, né? Pretende contar? Como vai contar? Né? Uma das questões assim muito forte dentro do processo de cadastramento é este ponto, porque as pesquisas mostram que a maior parte das pessoas que adotam crianças e adolescentes é pela impossibilidade de ter o seu próprio, né, de forma biológica. Depois tem as outras motivações, mas a maior motivação é essa. Então, quer queira, quer não, tem, assim, agora não sou psicóloga, não posso aprofundar, mas ou é consciente ou inconsciente, a perspectiva é assim, acho que talvez eu não queira contar essa história, né? Ou vem numa forma de tão substituição àquele filho biológico que não veio, que se quer negar aquela história. Por vezes quer negar a história para proteger, porque como a gente diz, tem histórias muito duras, histórias muito difíceis, né? Então, uma forma de proteger. Mas a gente costuma brincar que contar a origem da criança para a criança, para o adolescente, enfim, é como falar de sexo para a criança e para o adolescente, é conforme a idade, é conforme o que pergunta, né? Nada mais do que pergunta. Mamãe, que é isso? É isso, né? Não vai querer dar uma aula para a criança de como nasce um bebê, né? Mas então é conforme a idade, o contexto, como vem, a emoção que vem, né? É o que vai sendo dado de resposta. O que é importante, pode falar. Só uma ponte, assim, uma coisa que a gente sempre reflete, né, que quando se fala nessa questão da história da criança, né, e do adolescente, vem aquela palavra revelar, né, eu vou ter que revelar a história, e se a gente trocar, né, essa palavra, eu sempre tento, né, ponderar por esse caminho, e se a gente trocar a palavra revelar por conversar? Porque é isso, né? A gente não tem que revelar nada para criança nem para adolescente. Adolescente, teoricamente, vem, né? Talvez aí com uma bagagem maior. Então, essa conversa, teoricamente, pode ser mais fácil. Mas, partindo disso que você está falando, né? Se a gente conversa com a criança, desde que ela chega, né? Considerando a capacidade de apreensão dela ali, a etapa de desenvolvimento, tudo isso vai se dando com uma naturalidade que você não vai ter aquele tabu de, ai meu Deus, quando que eu vou falar? Né? A criança vai assimilando o que você for, né, estimulando ali com ela dentro da capacidade dela de entender. Então, nada mais é do que uma conversa sobre a história da criança, né? Com a criança sobre a história da criança, né? E isso é mais do que é um direito da criança, né? Está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 48. Então, se a gente para pensar, né, que enquanto pai ou mãe por adoção, eu não vou revelar isso para a criança, você não está só mentindo ou omitindo, você está negando acesso a um direito dessa criança, né? Então, é uma coisa, assim, muito complexa mesmo para a gente estar pensando, né? É isso mesmo. Eu pensei o seguinte, vou então passar a palavra para a Noedi, para ela dividir isso conosco,
e depois a gente deixa em aberto com alguém que queira fazer pergunta a ela, ou querer comentar, ou querer dividir conosco a forma como já foi abordando isso com os filhos, né? Se já houve essa oportunidade. Podemos fazer isso? Passar, então, a palavra para a Noedir. Está com você, Noedir. Fique totalmente à vontade como você quer contar a sua história. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, Beth, novamente, né? É um prazer estar aqui nesse grupo e poder contar um pouquinho da minha história e poder contribuir também um pouquinho, né, para cada pai, para cada mãe que está aqui presente, né? E eu trouxe também o meu marido, né, que ele fez parte desse todo esse processo, ele me acompanhou desde sempre, desde os 15 anos, né? Então, ele está aqui também para contribuir, porque é meu parceiro de vida e ele foi fundamental, né, para o meu crescimento. E agradeço ao Alan também por estar aqui, que ele está em São Paulo e eu aqui em Marília, tá? Eu vou contar de uma forma, assim, bem simples, porque eu entendo que quando a gente conta com o coração, quando a gente passa uma mensagem que realmente vem do coração, eu acho que ela tem mais importância, né, do que a gente fazer uma fala, decorar, apesar de ter escrito um pouquinho, né, porque às vezes a gente se perde no contexto da história. Então eu vou contar de uma forma bem simples, tá? E rápida, eu quero ser bem breve também. Como a Beth falou, eu sou filha adotiva, né? Eu fui adotada quando eu tinha 4 aninhos de idade, e eu sou natural de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, né? Os meus pais biológicos são de Rio Verde, Mato Grosso do Sul, e eles estão lá ainda em Rio Verde, né? Eu sei muito pouco sobre os meus pais biológicos, né? Eu sei que meu pai, ele era alcoólatra, né? A minha mãe, na época, sofreu violência doméstica, tinha uma família bem numerosa, de 10 filhos, e sendo que 4 dos filhos foram para adoção, né? E, enquanto isso, lá em Pacaembu, que é um município bem pequenininho, uma cidade pequena, de 12 mil habitantes, tinha um casal, que hoje são os meus pais adotivos, né? Eles tinham muita vontade de ter o primeiro filho. A minha mãe, que se chama Cidinha, ela teve 8 abortos, né? Então, eu imagino como foi difícil para ela passar por esse processo aí de 8 abortos, de várias tentativas, todas, né? Não conseguiu realizar aquele desejo de ser mãe. Eu tive um aborto e sei como que é difícil. E então eles estavam na tentativa, não conseguiam, né? E lá no município de Pacaembu existe um primo do meu pai adotivo que chama Ademir. O meu pai adotivo chama Beto. Então Cidinha e Beto são os meus pais adotivos. Esse primo, Ademir, na época, ele trabalhava numa fazenda lá em Rio Verde. Para vocês terem uma ideia, a distância de Rio Verde para Pacaembu é imensa, né? Eu acho que tem 12 horas ou mais de viagem de carro. Então, numa dessas viagens a trabalho, né, o Ademir, que hoje é meu primo, ele levou a filha dele, que se chama Sara, e tem a minha idade, né? E levou para estar indo com ele lá na fazenda. E essa fazenda, eu não sei dizer o certo, mas o meu pai, ou o padrasto na época, ele era caseiro. Então a gente morava nessa fazenda. E aí, quando a Sara foi, a gente ficou brincando, né? A gente se identificou por conta da idade e tudo. E eu não sei dizer se ele ficou 1 ou 2 ou uma semana lá, por conta da distância, né? A trabalho. Eu sei que a gente criou um vínculo ali, né? Sara e eu. E aí, esse Ademir, ele teve a ideia de me levar para Pacaembu, para passear, né? E a minha mãe biológica, ela super aceitou, deixou, e eu fui, né? Eu acredito que foi uma das primeiras viagens que eu fiz, né? Super distante e tudo.
E lá em Pacaembu, a Sara, ela mora numa avenida bem movimentada, onde passa carro, moto. E eu sendo do sítio, né, eu tinha um contato bem pequeno com a cidade, então a gente brincando ali na calçada, foi quando o meu pai adotivo passou com a moto. E ele parou, porque parente, né, parente da Sara, do Ademir. E eu, quando vi a moto, eu fiquei assim, enlouquecida, querendo andar, né? Querendo conhecer. E ele já me ofereceu a voltinha de moto. E aí ele conta que nesse primeiro olhar, nesse primeiro contato que ele teve comigo, ele sentiu que foi amor à primeira vista, e ele também sentiu que eu poderia ser a filha dele. Sentiu isso no coração. Ele não conseguiu explicar, mas ele falou que sentiu isso no coração. E aí eu passei um tempo com ele, com a Sara, na casa dele, né? Tinha piscina, não sei se eu fiquei 3 ou uma semana também, essa ordem eu não sei dizer, mas quando eu voltei para Rio Verde, teve o contato do Ademir com a minha mãe biológica, dizendo que o meu pai adotivo tinha interesse em estar me adotando, né? O meu pai adotivo conversou com a minha mãe, ela foi um pouco resistente na época, né? Porque 8 abortos, ela queria ter o filho biológico dela, mas depois ela aceitou e entraram num acordo de que realmente eu seria adotada se a mãe biológica me desse, né, para adoção. E foi feito esse processo, essas tratativas com a mãe biológica, ela aceitou e aí as partes burocráticas pelo cartório, né? Porque na época não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, então foram tudo feito pelo cartório. E quando a minha mãe veio me deixar em Pacaembu, ela deixou também uma irmã. Essa irmã, na época, tinha 7 anos e eu 4 aninhos. Então, eu fui para a família do Beto e da Cidinha, e a minha irmã biológica de 7 anos foi para outra família do mesmo município, né? Então, no momento da ruptura do vínculo, no momento em que minha mãe me deixou mesmo lá na casa, esse momento eu tenho gravado na minha memória, apesar de eu ser, né, na época bem pequenininha, eu lembro muito disso, dessa ruptura, eu chorava muito, ela me deixou e a minha mãe teve que me segurar, minha mãe adotiva, e ela conta, minha mãe adotiva, que eu chorei muito, eu tive febre durante uma semana, mas com o passar do tempo, com todo o amor, com proteção, né, segurança que aquele casal foi me passando, eu fui entendendo que eu era filha do coração. Só que eles nunca sentaram comigo, que falaram e conversaram a respeito, nunca dialogaram isso, né? Então eu cresci uma criança, né, tímida, retraída, insegura, com muito medo de perder as pessoas, nossa, um medo gigante de rompimento de vínculos, rompimento de ciclos, né? E cresci com essa insegurança, né? Fui crescendo, eu era muito brava na época, quando era pequenininha, emburrava por qualquer coisa. Eu tinha uma revolta dentro de mim que eu não entendia, nem eu entendia por que eu tinha aquela revolta. E aí, depois de um tempo, né, ali com a família adotiva, a minha mãe, ela conseguiu engravidar, ela engravidou da minha irmã Mariana e do Renato, né? Hoje nós somos em 3 filhos, e ela conseguiu, depois de 8 abortos, ela conseguiu engravidar, e ela conseguiu dar amor para os 3 da mesma forma. Nunca teve nenhum tipo de diferença, de tratamento, nada. E aí, conforme eu fui crescendo, eu não sabia nem se os meus irmãos adotivos, meus irmãos Renato e Mariana, se eles sabiam que eu era adotada, porque o diálogo não existia ali. Então, eu cresci com essa insegurança. Nossa, mas será que eles sabem que eu sou? E eu ficava e não perguntava, porque sempre muito fechada. Na minha, nunca perguntei. E aí, passando a adolescência, né? Com aqueles questionamentos, com aquelas coisas ruins dentro do coração, assim, um vazio imenso, não entendia o que era. Eu conheci o Alan, meu marido hoje, né? Eu conheci ele com 15 anos para 16 anos, e a gente começou a namorar,
E ali eu comecei a perceber que eu tinha uma dificuldade mesmo de relacionamento, muito ciumenta, brigava muito, brigas assim até violentas nas palavras, sabe? Então foi aonde ele propôs, ele falou assim, no, vamos fazer uma terapia de casal, ou então você vai numa psicóloga para você se resolver, para você entender esses conflitos internos aí que você tem, para você se conhecer, né? Porque está refletindo no nosso namoro. E aí eu busquei essa psicóloga, passei por um acompanhamento psicológico com ela, e na primeira sessão que eu passei com ela já na segunda, ela já quis ver meu pai e a minha mãe, para sentar com eles e explicar, olha, a sua filha Noedir precisa saber da história dela. Vocês precisam sentar e conversar com ela, falar para ela de onde ela veio, né? Quem eram os pais, se realmente vocês conhecem, por que ela foi adotada, de colocar essa mensagem para que ela entenda esse processo, porque ela tem um vazio, ela tem uma insegurança, ela tem uma dificuldade de relacionamento, que isso tudo vem dessa parte aí que não foi explicado. Vocês nunca sentaram, nunca conversaram com ela. Então, quando eu tinha 16 anos, foi que eu fui conhecer a minha história. Eu conheci a minha história, meu pai e minha mãe sentou comigo, explicou, né? Os detalhes, não tinham muitos detalhes, não tinha muita história, mas só dela falar, olha, o seu pai se chama tanto, tal, a sua mãe é tal, né? Você foi adotada com 4 aninhos, explicando, assim, um processo muito básico. Isso para mim já foi fundamental, né? Teve um misto de emoções ali, de tristeza, ao mesmo tempo de raiva, de alegria, teve todo esse misto de emoções, mas foi fundamental para que eu pudesse seguir, né? Para que eu pudesse entender um pouco do meu processo. E aí depois o tempo passou, eu casei, eu tive a Manuela, minha filha, e durante a gravidez, eu tive uma gravidez muito delicada, uma gravidez assim de rejeição, apesar de querer, eu oscilava, eu não queria, eu não entendia por como que uma mãe poderia dar, e voltou todo aquele sentimento, né, de por que eu fui rejeitada, e o porquê, e os porquê da vida. E aí, depois que eu tive a Manu, eu busquei novamente por auxílio do Alan, né, ele falou assim, Noedir, vamos numa psicóloga. Fui na psicóloga, busquei novamente, e essa psicóloga, ela falou assim, Noedir, você precisa conhecer seus pais. Se você sabe de onde eles vieram, se você sabe, né, o município, a cidade, você precisa conhecer. E foi aí que nós fomos, né? Eu levei a minha irmã biológica para Rio Verde, levei a minha filha, o Alan foi junto, então tive aquele processo de conhecer a minha mãe, de conhecer o meu pai, entender um pouquinho da história, apesar dela não saber contar muito, ela não tem uma ordem cronológica, ela não consegue falar de tempo, existe uma certa limitação ali, então eu acolhi também essa limitação dela, eu entendi que a família né, a minha família biológica, era uma família que apresentava muitas vulnerabilidades, não só socioeconômica, mas outros tipos de vulnerabilidade, né, que eles viviam ali. O meu pai biológico, ele vive sozinho, ele não tem contato com ninguém, ele se frustrou, porque ele nunca soube, minha mãe fugiu, né, comigo e com a minha irmã, ele nunca soube do nosso paradeiro, ele tinha nossa certidão de nascimento ali, que já não valia mais, né, mas para ele valia. Então, assim, conhecer a cidade, conhecer o pai, conhecer a mãe, conhecer os irmãos, tinha alguns irmãos ainda em Rio Verde, então eu fui atrás da minha história, da minha identidade, da minha origem, né? Para poder contribuir para a minha vida adulta, né? Para que eu pudesse entender da onde que eu vim, por que eu vim, né? Por que ela me deu, por que ela aceitou isso na época. Então, esse processo eu entendi tudo. Eu consegui entender e consegui aceitar. Antigamente, eu não conseguia nem falar da minha história, eu não conseguia nem contar. Eu, às vezes, fugia, assim,
de ambiente social por conta de que eu ia ouvir comparações com os meus irmãos, com o Renato e com a Mariana, né? De que não tinha nada a ver com eles, apesar de ser uma cidade pequena, todo mundo conhecia a minha história, mas sempre tem aqueles que querem cutucar, né? Então eu me retraía muito, eu ficava no meu mundo, né? Ainda com aquela revolta, tudo. E depois que eu conheci, né? Que tive esse processo de conhecimento, eu melhorei muito. Os meus medos, eles já não são mais intensos como eram antigamente, né? A insegurança, ela não faz parte da minha vida, apesar da gente, né, quando tem coisa nova, a gente, existe um medinho, aquele friozinho na barriga, mas totalmente natural, nada fora do controle. E hoje, né, quem que é a Noedir, né? A Noedir é assistente social, né? Eu sou pós-graduada pela Unilins, a Beth foi a minha professora. Eu sou casada há 12 anos, tenho a minha filha, a Manuela, né, de 8 anos, e eu busco evoluir a cada dia. É claro que estar aqui hoje foi, assim, me deu uma inquietação, né, porque eu nunca contei, assim, para tanta gente, e mesmo sendo em Meet, né, pelo Meet, eu me senti um pouco desconfortável para estar falando. Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Como a Beth falou, o tema é esse, da importância da gente conhecer a nossa história. Isso faz toda a diferença, nem que seja o mínimo da história. É preciso ter um diálogo, é preciso sentar e conversar com essa criança para que ela não crie ideias, não crie coisas na cabeça que, na verdade, às vezes nem existe, né? O simples fato de chegar e ter esse momento do diálogo faz a diferença na vida da criança, do adolescente e do adulto, principalmente, né? E a gente se torna um adulto mais ativo, um adulto mais menos inseguro, um adulto que conhece a sua origem, né? Que cria a sua identidade. E se a gente não tem isso, se o pai e a mãe não passar isso para a gente, se não der esse direito da gente conhecer a nossa história, vai ficar, assim, um vazio imenso na vida dessa criança. Muitos pais, eu acredito, que sentem a insegurança também, eu entendo o lado do pai e da mãe, né? Nossa, mas será que ele vai me amar? Será que ela vai me chamar de mãe, vai me chamar de pai, vai entender que eu sou realmente o pai ou a mãe, se eu contar a história dela? Sim, você pode ter certeza que vai. Porque eu lembro que quando eu fui para conhecer os meus pais biológicos, meu pai adotivo falou assim, mas Nô, você vai voltar? E assim, eu já era casada, né? Já tinha filha. Eu falei, claro, pai, não vou ficar por lá. E o sentimento não vai mudar. E realmente, só aumentou, né? Aumentou por gratidão, por eu estar numa família ali que me acolheu, que me deu estudo, que me deu, que me estimulou, né? Me deu irmãos maravilhosos, né? Nunca tive nenhum problema com eles. Tive fases de revolta, mas realmente por não conhecer a minha história. Então, esse direito é importante. A criança, ela tem que conhecer, mesmo que seja difícil para o pai e para a mãe naquele momento. Às vezes, o calar, né, do meu pai e da minha mãe foi, como a Beth falou no comecinho, por insegurança mesmo e por superproteção, né? Mas essa superproteção, às vezes, pode sufocar e gerar conflitos, né, futuros, né? Então, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês, que é importante que o filho e a filha conheçam a história, e isso não vai diminuir o amor que ele vai construir aí com vocês, porque realmente o pai e a mãe é quem cria. Quando eu cheguei lá e conheci os meus pais, eu não tive sentimento nenhum, porque eu não tive convivência com eles, né? Então, eu falo que eu nasci quando eu tinha 4 aninhos, porque antes disso, eu não conhecia, eu não sei, né, como é que foi a minha vida ali com eles, se foi bom, se não foi. Então, com 4 aninhos de idade, eu falo que eu nasci e eles me criaram de uma forma que foi fundamental
para a pessoa que eu sou hoje. Eu falo que a porcentagem maior de um filho adotivo é o jeito que o pai e a mãe cria, né? Que seja realmente uma forma de amor. Apesar de alguns momentos a gente não ter tido diálogo, eles me deram tudo que eu precisava. Então, se você adotar e sentir ali que não existem perguntas, que nem a Beth falou, responde só o necessário. Mas e se não existir? Se você se calar, né? Se você não perguntar, se for igual eu, ficar retraída na minha. Então, estimule isso, converse, converse. O diálogo é a melhor forma para todos os lados, né? E é isso, acho que eu encerro aqui, Beth. Eu não sei se o Alan, meu marido, ele quer complementar alguma coisa, às vezes ficou algum detalhe aí. Legal. O adjuvante estava junto. Isso, ele fez parte de todo, né, o processo. E agora foi protagonista, né, de te estimular a fazer Sim. a busca. Pois não, Alan, difícil te ouvir também. Tá, boa noite a todos. Parabéns a Anô pelo testemunho que está colocando de uma forma muito clara e verdadeira para todos aqui. Parabéns, Beth e Valesca, pela iniciativa de criar o grupo. Eu acho que existem coisas na vida que a gente faz assim que tem um valor imensurável, que é tentar, de alguma forma, promover na vida das pessoas uma condição melhor. Eu acho que muito legal a iniciativa de vocês de levar esse grupo para Lins. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu gostei muito também do slogan que vocês estão propondo, da temática do grupo realmente de promover que a história seja de alguma forma conversada, como a Valesca comentou, e você, Beth, colocou muito bem que às vezes a gente não precisa explicar na íntegra, a gente pode explicar em doses homeopáticas, como a gente faz com as crianças, mas com muito amor, com muita verdade, com muita seriedade, a gente aos poucos vai contando e conversando essa história, né? Acho que a No, realmente eu convivo com ela aí já tem muitos anos, desde que ela tinha 15 anos e eu tinha 19, e eu pude ver a evolução que foi na medida que ela foi realmente conhecendo a sua própria história. Eu acho que todos nós, filhos biológicos, adotivos do coração, eu acho que quanto mais a gente conhece a nossa história de alguma forma vai nos fortalecer para nos dar segurança, para nos dar uma possibilidade de ressignificar, ou então nos dar aquela resiliência, aquela confiança. Então, assim, é muito bom conhecer a nossa história, né? Então, eu pude vivenciar com a No esses passos que ela teve, e foram dois momentos, né? Conhecer a história contada pelos pais adotivos, os pais do coração, contaram da forma que poderiam contar, e depois, sendo mãe, entendendo mais, poxa, agora eu sou mãe, por que que isso aconteceu comigo quando eu tinha 4 anos? Como vai ser quando minha filha, né? E aí ela pôde ir lá também, dar um outro passo, né, de conhecer a história um pouco mais na prática lá, a história biológica, o lugar, todo aquele contexto, aquele cenário lá, isso fez muito bem também para ela. E como ela falou, chegando lá não teve aquele sentimento, aquela coisa mais carregada, porque era mais um passo que estava ali se concretizando, de conhecer, de confirmar algumas coisas e de ter aquela naturalidade para conhecer outros irmãos biológicos, ver a vida que os outros tiveram, como que foi tudo. Eu acho que as peças vão se encaixando ao longo da vida, e no final de tudo o amor ele prevalece, ele engrandece, ele fortalece. Eu acho que o grande legado é esse. Mas se tratando do tema de adoção, eu reitero que muito importante conhecer a história, conversar sobre essa história. Eu acho que vocês estão sendo muito felizes aí, Beth e Valesca, por encampar essa temática de conhecer essa história, porque isso é um divisor de água na vida da pessoa que passou ou que passa por esse processo. Parabéns aí pela No
de contar esse testemunho. Sempre quando a gente conta um testemunho de vida, não é fácil. A gente, como o Roberto comentou, a gente vai contar outras vezes, não vai sair igual, a gente sempre traz emoção, a gente sempre traz uma inquietude, como a Nô comentou, mas eu acho que, no fim de tudo, é uma verdade que está sendo colocada para que todos possam, de alguma forma, absorver e tirar algum proveito disso, né? Parabéns, Anô, mais uma vez. Eu fico realmente muito emocionado de ver ela contando isso com a naturalidade, com emoção e com amor. Parabéns a todos que estão aqui no grupo, de alguma forma, contribuindo e absorvendo para que a vida melhore. Muito obrigado a todos aí por poder também contribuir e participar aqui. Eu posso mostrar suas fotos agora ou é depois? É verdade, eu acabei esquecendo. Eu trouxe Fica à umas vontade. fotinhas, mas o meu primeiro aniversário, né? Pode colocar, amor. Deixa eu vou compartilhar aqui Com a a tela. minha família adotiva. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí? Estão vendo a tela? Tá chegando. Sim, sim. Esse foi meu primeiro aniversário, eu tinha 5 aninhos, né? Então, o meu pai, esse de bigodinho, e a minha mãe, onde a Olan tá colocando a setinha. E o restante é da família, são os primos. Então, para mim, essa foto ela representa muito, porque era novidade, né? Eu nunca tive uma festa que eu lembre, né? E essa marcou bastante por ser a primeira. Eu adoro rosa desde pequenininha. E teve um complemento também, né, amor? Que foi o fato de você sair lá do Mato Grosso do Sul, de uma fazenda, e depois de que o processo andou na adoção, vocês vieram morar em São Paulo, num apartamento. Então teve toda esse contexto de vir para São Paulo também Isso, eu que morei um tempo em aconteceu. Pacaembu e depois morei em São Paulo com minha família adotiva. Que fofa. E aqui é minha família, né? Eu de verde, o Alan do meu lado, o meu cunhado, a minha irmã de branco, que foi no casamento dela, a minha mãe, a minha filha, né? O meu pai, a minha cunhada, o meu irmão e o meu sobrinho Joaquim. Essa é a minha família, é a minha base. Que linda. Obrigada, Noedi. Obrigada, Alain. Aí eu deixo aberto para vocês. Quem quiser falar, pode pôr a mãozinha, fazer algum comentário ou alguma pergunta. Pode falar, Carlos. Bom, primeiro acho que agradecer aí o depoimento da Noedir, né? Agradecer o depoimento do Alan também aí, que acho que o grupo ele precisa de ter conteúdo, né? E a gente ser premiado assim na primeira reunião com o depoimento, né, espontâneo da Noedir, então a gente agradece, né? E aí fica aí também parabéns aí para a Beth é minha esposa, né? Quem não conhece, e a Valesca aí, as duas assistentes sociais aí que estão pela iniciativa. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Esse processo, muito do que vocês falaram da questão do incômodo, né? Não se sabe, tem um incômodo, né? Não se sabe a origem, na verdade é porque não foi dito alguma coisa, eu sempre acreditei nisso, né? Seja na questão de adoção, seja em outras histórias de família mesmo, quando tem algum problema e isso não é colocado, eu sempre acreditei nisso, e quando você coloca, explicita, resolve aquela situação, supera-se, né? Mas eu tenho uma pergunta assim, esse processo de descoberta, né, que você foi adotada, Noedir, ele se deu com a ajuda do profissional, ou seja, foi no psicólogo ou na terapia que
o profissional verificou que tinha alguma coisa e chamou os seus pais, ou na verdade foi uma coisa, vocês já tinham essa informação? No caso do Alan, ele era de Pacaembu, vocês descobriram isso juntos? Foi uma descoberta juntos, apesar né, de terem esse relacionamento desde muito cedo, né? Foi uma descoberta em conjunto? Foi com a ajuda de um profissional? Ou foi... você fez o depoimento, mas só para deixar mais claro esse ponto aí, que acho que é um ponto-chave aí para todo mundo aqui. Então, quando eu fui adotada e quando a minha mãe biológica ela me deixou, né, lá com a minha mãe adotiva, eu lembro. Então, eu tenho isso na minha cabeça. E aí, desde então, eu já sabia, na minha cabecinha, que eu era filha do coração, mas ali ninguém me explicou. E Pacaembu é uma cidade muito pequena, de 12 mil habitantes. Então, na época em que eu fui adotada, todos sabiam, né? Todos sabiam dessa conquista aí do meu pai e da minha mãe, né? Porque todo mundo sabia da luta dela também para ter um filho. Então, o Alan já sabia, eu acho que desde sempre, né? Pode até falar depois. Só que para poder entender mesmo e poder pegar detalhes da minha história, foi com a ajuda da profissional, da psicóloga. Porque quando eu fui para a psicóloga, eu tinha, como eu falei, eu tinha um conflito interno que nem eu entendia de onde que vinha, né? Então, a psicóloga, ela identificou essa necessidade de eu saber da minha história, porque talvez em algum momento ali eu levei para ela, né, isso, eu já não lembro mais, mas talvez eu tenha levado isso para ela e ela identificou a necessidade de conversar com os meus pais para que eles passassem, né, essa informação para mim. Mas o pontapé mesmo foi a psicóloga, ela que contribuiu aí nesse processo de contar, né, de dialogar, né, para que os meus pais tivessem esse momento comigo, porque eles nunca tiveram. Então, até então, era da minha cabeça. Eu já sabia, porque eu lembro muito bem, né, que nem eu falo, tinha só 4 aninhos, mas eu lembro. Então, eu sabia que a minha mãe não era ela, né, que a minha mãe tinha ido embora. Só que eles nunca sentaram para conversar. Então, eu fui crescendo dessa forma, né? Bem fechadinha, insegura na minha, com esse conflito. E aí foi onde a profissional, a psicóloga, ela chamou essa atenção, né? Para o meu pai e para minha mãe, para levar, né? Para que eu conhecesse a história. Eu consegui responder, Geraldo? Sim. É só o meu nome que está trocado aí, porque é Carlos, tá? Carlos, desculpa. Não, eu que peço desculpa. O Alan quer falar alguma coisa, não? Ou a gente passa para outra? Acho que, só complementando, que assim, existia uma insegurança, existia alguns comportamentos na Noedir que eram assim, que chamavam a atenção, de comportamento de humor, de oscilação. E aí, nós ali num começo de relacionamento, eu fiquei um pouco assustado. Eu falei assim, nossa, mas como que ela pode oscilar tanto? Deve ter algum problema. E aí eu coloquei para ela, falei assim, olha, você precisa procurar uma profissional. E por sorte, na época, na cidade de Dracena, ela conseguiu uma profissional, uma psicóloga, que foi nessa linha de já trazer essa possibilidade de entrevistar todo mundo. E aí me chamou, depois conversou com os pais dela, e aí aos poucos falou assim, olha, vocês vão ter que sentar os 3 e conversar numa noite lá. E aí os 3, depois de passar com a psicóloga, conversaram e aquilo começou a tomar uma forma, né? Então, se até hoje, depois de 20 anos, né, não revelando muito nossa idade, mas 20 anos passado isso, é um tema ainda que traz, assim, possibilidades de contar ou não, assim, é um tema que não é tão claro o caminho a seguir, por N motivos, como a Beth comentou, e a Nu também pôde colocar no testemunho, por superproteção, por amor, por escolha, não se revela a história ou não se conversa a história. Imagina 20 anos atrás, muitos casos de filhos adotivos ficavam
com a história no ar. Então, por sorte, tivemos essa orientação psicológica para poder abordar o tema. Eu acho que isso foi muito bom, porque no segundo estágio, no período da gravidez, quando a Noedir realmente precisou de novo se aprofundar ali na história, a gente já sabia um pouco do caminho. E aí, novamente, um outro profissional, uma outra psicóloga também falou assim, olha, agora é um passo diferente, agora você precisa ir lá na origem, de fato, enfrentar os seus pais biológicos, dizendo que ia lá, não foi fácil também. Então, nos dois momentos, a temática aqui do grupo veio a contribuir para uma melhora significativa na vida da No e da nossa família, que foi esse esclarecimento. Então, foi fundamental aí o direcionamento dos profissionais também. Legal, Alan. Mas alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Maria, pode perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Sim, a gente vê a importância do Alan na vida da Noedir. Né? Boa o Carlos noite. se apresentou, se apresenta também, Maria, quem és tu? Eu sou a Maria, sou estudante, né, do Serviço Social também da Unilins, né? Professora Beth, minha professora, né, professora? E faço parte, eu sou bolsista, que eu sou do movimento social, do MST. E assim, a gente vê a importância do Alan na vida da Noedir. Se não fosse o Alan, você teria procurado um psicólogo ou não? Porque, assim, até o momento você tinha os seus conflitos, né? E ele veio para fazer diferença na sua vida, te incentivar a procurar o psicólogo. Você teria procurado esse psicólogo se não fosse ele? E até hoje eu tenho esse incentivo, né, de estímulo de tudo. Até hoje. Se eu vou desistir de alguma coisa, ele vai lá e me aperta. Mas é uma pergunta difícil, eu não sei responder, porque assim, naquela época, né, na adolescência, talvez eu não procuraria. Mas quem sabe na vida adulta, sim, né? Conhecendo, já um pouco mais madura, já me entendendo um pouco mais, talvez eu ia precisar buscar também um apoio psicológico. Mas eu não sei responder, porque, que nem você falou, né? O Alan ele foi peça fundamental, porque meu pai e minha mãe, eles nunca comentaram, né, de me levar numa psicóloga. E eu também não tinha isso em mente, assim, porque na época, hoje é mais prático isso, né? Hoje a gente tem mais esse acesso à área da psicologia. Antigamente, não. Eu lembro que, assim, ninguém da minha família passou por psicólogo e as pessoas se resolviam, né, sozinhas na época. Então, eu acredito que se não tivesse ninguém para me apontar, talvez eu não procuraria, não. Né? Eu não sei responder certinho, assim, porque com 15, 16 anos a gente é bem imaturo, né? Então, pode ser que eu não procuraria. Acho que naquele primeiro momento talvez não, mas no segundo eu creio que sim, conhecendo você e sempre você procurando hoje se esclarecer mais e se observando internamente, eu acho que você ia chegar um momento que sim, mas eu acho que a pergunta da Maria é bem interessante, no sentido do que o grupo aqui pode despertar esse interesse e alertar os possíveis pais adotivos ou pessoas que discutem o tema para essa importância. Então, acho que vem de encontro com o que o grupo aqui vai propor, porque nem sempre talvez vai ter essa predisposição. Mesmo que a história não o incomode, ou mesmo que a pessoa não sofra sem saber, mas é importante saber. Vai contribuir. Então, acho que o grupo aqui está realmente bem direcionando nesse sentido. Legal, olha, tem duas mãos levantadas aqui, que é da Giovana, de Guarantã, e a Irma Cardim, né? Ou o esposo, o Tiago. Fiquem à vontade. Acho que a Irma apertou primeiro, é isso? Pode ver. Oi, Giovana, quem vai?
Giovana, vai lá, Giovana. Boa noite, Beth, Valesca, parabéns pela iniciativa, né? A hora que eu vi lá no grupo, a Dani tinha me mandado também o link, e hoje, né, eu consegui entrar para poder acompanhar e com certeza apoiar, né, que é um tema muito relevante, é muito importante. E dar os parabéns para a Noedir, né, é isso que eu quero entrar aqui só para contribuir e falar. Parabéns pelo depoimento, né, por se abrir, né, eu sei o quanto é difícil isso, né, no sentido, assim, da gente retornar à nossa história e contar e superar, né, e sempre isso é algo que nós precisamos trabalhar bastante, né, e falando um pouquinho sobre o que a Maria falou, se naquele momento lá, a primeira vez, procuraria um psicólogo ou não, realmente é complicado, os conflitos, né? Cada um tem os seus conflitos, né? E coisas que acontecem na vida da gente, muitas vezes a gente precisa realmente da ajuda de um profissional para a gente poder superar, né? E isso é muito importante, realmente falar, não somente na questão adoção, né? Mas em outras questões também, né? Então, em algum momento da nossa vida, quando a gente vai se esclarecendo melhor, a gente entende que a gente precisa, né? Comigo não foi na adolescência, né? E também não foi uma questão de adoção, mas sim uma questão de abuso. Mas em algum momento eu tive que procurar o profissional para poder me entender, aceitar, né? E seguir minha vida, né? Então, em algum momento a gente acaba procurando realmente se esclarecendo. E é muito importante a sua fala, Nedir, no sentido de estimular outras pessoas a falarem, né, sobre a sua história, a importância de falar da história, porque toda vez que a gente fala, a gente supera, né, então, parabéns mesmo, viu? Fiquei muito feliz em estar participando aqui essa noite e ouvir a sua história. Obrigada, Gi. Obrigada. Passo, então, agora para a Irma. Olá, boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Boa noite, meu nome é Irma, meu marido Thiago está aqui do lado, nós somos pais por adoção e pela via biológica. Eu queria dizer, Beth, que eu estou muito feliz, Valesca também, pela iniciativa desse grupo, eu acho que é muito importante, e eu fiquei ainda mais feliz quando eu vi que o nosso primeiro encontro ia contar com a Noedir, porque eu acho que é muito importante para quem é pai adotivo, às vezes tirar um pouquinho o foco da gente, porque a gente não é o foco são os nossos filhos, né? E a gente sempre encarou dessa forma, como quando a gente se preparou, a gente fez fez até um curso da Sociedade Brasileira de Psicanálise sobre os filhos que vêm pela via da adoção, saber que eles precisam saber da história, isso é sempre muito, muito, muito falado. Mesmo que venham pequenininhos, eles vão ter também essas questões, né, Noedir, que você tinha. Eu já vejo isso nos meus filhos com 3 anos de idade. Então, assim, a gente criar essa atenção, né, para olhar para os filhos, eu acho que isso é muito legal. E eu lembro sobre essa questão da revelação, que a Lourdinha, quando ela fez o curso com a gente de preparação para adoção, ela deu uma ideia que a gente acolheu aqui em casa e foi muito legal, que foi a ideia da gente fazer um álbum de fotos, contando a chegada deles, como foi, e eu tinha foto deles, inclusive, de antes da chegada deles aqui, do dia que eles nasceram, então a gente colocou todas essas fotos e a gente criou uma historinha mesmo no livro para eles entenderem, no livro, inclusive, a Valesca, ela é uma das fadinhas que contou pra gente que eles tinham nascido perto daqui, numa outra barriga, de uma mamãe que não podia cuidar deles, que então o papai e a mamãe aqui estavam esperando por eles muito. Então, assim, no que, como a Beth falou, né, no que eles já conseguem absorver, a gente já tenta contar para eles, assim, eles já entendem que eles não vieram da nossa barriga, eles sabem que a irmã mais nova veio da barriga, tem todas essas fotos no álbum, então, assim, eu acho que essa questão do falar mesmo, e falar com toda naturalidade, todo mundo que conhece a gente sabe, e todo mundo fala, e a gente fala na frente deles sobre isso,
Então, assim, aqui em casa a gente tenta fazer com que isso seja o mais natural possível. E aí, Noidir, eu não sei se você conhece, tem um livro muito legal que chama Vida de Adotivo. Esse livro, ele é incrível. Esse livro é muito incrível. O Alexandre Luquez, ele fez falando histórias de outros filhos adotivos, porque ele também teve, sabe, Nadir, não sei se você conhece o livro, mas enfim, estou contando aqui até para todo mundo conhecer e ir atrás se tiver interesse. Ele, como filho adotivo, ele também teve essa necessidade de conhecer a história dele, e ele sentia muita falta da conversa entre filhos adotivos, né? Esse foco no filho, o que o filho sente, o que ele precisa saber, como é que ele enxerga tudo isso. Então, o livro conta várias histórias e todos os filhos têm essa necessidade em algum momento da vida. Tem um chego bebezinhos, tem um chego maiores. Como ele fala que é como se faltasse uma pecinha ali do alicerce da casa, né? Como se você começasse uma construção sem a peça inicial. Então, assim, esse livro é muito importante para a gente. Você estar aqui no Edir foi muito, muito especial. Queria te agradecer demais por se dispor a vir aqui. Eu imagino que não é mesmo fácil, né? Contar a tua história, acho que deve vir um monte de coisa de novo. Mas fiquei muito feliz com o viés hoje ser esse, olhar para o filho, o que é que o filho sente, que eu acho que é isso que a gente precisa entender que é o mais importante, né? Obrigada e parabéns. Obrigada. Eu não li o livro ainda, mas eu pesquisando um pouquinho, né? Acho que uns 2 ou 3 dias atrás, antes de entrar para esse momento, eu vi o livro, né? E achei interessante, e eu não conhecia também, porque nunca tive também troca com outros filhos adotivos. Então, eu vou tentar, né, ler esse livro, porque pelos relatos eu me identifiquei bastante, né, uns poucos relatos que tinha explícito ali, né, então vou tentar ler sim. Eu agradeço pela contribuição aí, obrigada, viu? Eles criaram uma associação agora de filhos adotivos, chamada Adotiva, que é para os filhos se conhecerem. Acho que isso é muito legal, né, ter essa troca com quem tem a mesma história. Sim, com certeza. Valesca. Você está sem som. Pronto? Ah, tá. A gente está há meses nisso e ainda não se acostuma, né? Não, eu queria só fazer, assim, primeiro agradecer novamente, Edir, Alan, assim, foi de uma riqueza imensa, né, Edir, a sua contribuição, a sua história, né, para nós. Acho que faz refletir, é o que o Colan comentou, assim, né? Se hoje é um tabu, né, falar sobre a história com a criança, imagina 20, 30 anos atrás, né, quando nós tínhamos o ECA ainda engatinhando, ou nem tínhamos, né, que não era concebido como um direito da criança conhecer essa história, né, e que eram adoções diferentemente das que acontecem hoje, né, via legal, né, com todo o suporte, né, jurídico. Antigamente não, as adoções aconteciam muito como aconteceu a sua, né, as famílias iam se falando, né, muitas tentavam manter contato depois, esse contato depois não dava certo, tinham conflitos, né, e a gente escuta ainda muito, infelizmente, né, que a criança que por ser adotada vai dar problema, né, poxa, mas como assim? Vai dar problema por quê? Né, eu acho que muito desse estereótipo é justamente desse caminho que acontecia antigamente, né, dessas adoções que elas eram tratadas no silêncio, embaixo do tapete, né, que as pessoas não tinham direito de conhecer a sua história. E isso, como você trouxe muito bem, traz uma inquietação muito grande, né? Você não sabe o que é, mas você sabe que essa angústia está ali, né? E como a irmã falou, esse livro, né, que inclusive eu conheci graças a ela e ao Tiago, é um livro maravilhoso, eu indico para todo mundo também. Ele fala muito disso, ele e todos, né, os que deram um depoimento, né, não é uma questão de querer voltar para a família de origem, é uma questão de entender mesmo,
né, a sua história, de entender o seu contexto de vida. Eu acho que isso, para nós do serviço social, né, Betinha e colegas aqui, a gente está se apropriando da nossa história. É o empoderamento mesmo, né, o nosso empoderamento em vida. Então, muito obrigada, tá, Noedir? Então, assim, eu só queria deixar aqui para vocês, aí não sei, Betinha, se é melhor aqui, ou se a gente já fala da ideia do grupo, assim, a questão do link para essa associação que a Irma pontuou, que inclusive, quem quiser participar, pessoal, vai ter o primeiro encontro deles vai ser agora dia 2, se eu não me engano, eles estão lá abertos, quem quiser participar pode pedir, né, para entender um pouquinho melhor o que vai ser essa associação, ajudar a divulgar o trabalho deles também, né, e de algumas referências, né, como a Irma falou, que a Lourdinha, né, que era uma colega nossa de tribunal, que viveu praticamente para o tema de adoção, né, inclusive ela queria muito estar aqui, mas ela não conseguiu. Essa questão de trabalhar o livrinho, né, da história da vida da criança é uma possibilidade, né, de trabalhar essa história com a criança, de conversar sobre isso, e tem alguns livros também de referência, né, que a gente pode depois estar passando, né, para os pretendentes, adoção, para os pais, né, via adoção, mas é isso. Muito obrigada, viu, Nedir, mais uma vez. Desirê, fique à vontade. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá, queria parabenizar a Beth e a Valesca pela iniciativa, Noedir, Irma, Giovana, Maria, o Alain, né? Todos que contribuíram para esse primeiro encontro. Eu sou assistente social do Tribunal de Justiça, aqui da comarca de Lins. Esse grupo é extremamente necessário, é importante, né? A gente, à medida que vai conversando com os pretendentes, né, a habilitação, sempre sugere que eles procurem algum grupo online, né, porque nós não tínhamos na cidade uma referência assim próxima como podemos ter agora, né? Isso facilita muito a retirada, as dúvidas, né, que as pessoas têm, os mitos sobre adoção, né, os estereótipos a respeito de genética, de herança genética, se o pai é bandido, ou alcoólatra, ou isso ou aquilo, a criança também vai ser. Então, são muitos estereótipos criados, né, que afastam, às vezes, as pessoas da adoção. Então, são muitas dúvidas que são retiradas, são talvez não retiradas, mas esclarecidas, né, neste momento. Algumas dúvidas até podem persistir por um tempo para algumas pessoas, né? Eu tenho tido alguns contatos no momento das avaliações psicossociais, eu tenho tido contatos com pretendentes que foram adotados e que gostariam de adotar, né? Alguns que não tiveram boa experiência mesmo quando foram adotados, mas que gostariam de adotar para oferecer uma outra realidade daquele que ele recebeu como filho adotivo, né? E eu tenho tido, assim, experiência com um casal incrível, assim, da pessoa poder abrir, assim, um leque de opções para adoção, né? Parece que está mudando um pouco o perfil das exigências, que era aquela criança pequenininha, né, com 2, 3 anos, que educa a minha maneira, por exemplo, né, que é uma coisa que as pessoas usam muito, né, quando vão falar da idade
né, do perfil da criança desejada, etc. Então, eu acredito, assim, que a avaliação em si, ela é importante? Ela é, a avaliação psicossocial é importante, né? Alguns casais precisam fazer terapia para depois retornar para uma reavaliação antes de entrar no cadastro. Então, são várias histórias. Mas o grupo de apoio, ele ajuda muito a esclarecer muitas dúvidas, né? Que às vezes o curso em si, que é o curso preparatório, ele é, assim, como se diz, um saguão, é um saguão de entrada, né? Para esse universo tão cheio de peculiaridades, que é a adoção. Parabenizo a Noedir, né? Por revelar não, por contar a sua história. É porque eu queria falar assim, quando a Valesca mencionou a revelação, eu também não gosto desse termo, revelação, né? É a conversa, é o dia a dia, né? E como a Beth disse, responde o que foi perguntado, sem, né, muita extensão, às vezes, do fato. Mas por que fala revelação, né? Porque, como é uma coisa que tramita em segredo de justiça, né? Então, o segredo será revelado. Então, é um oposto, né? É de uma terminologia. E que eu acho que vale a pena analisar, assim, essa terminologia da revelação, né? Porque ela é o oposto do segredo. Então, como tramita em muito segredo, alguém colocou esse nome, revelação. Mas a gente, assim, eu fiquei, assim, muito tocada do ponto de vista pessoal, com tudo que foi dito aqui, né? E do ponto de vista profissional, com uma esperança de ampliar, né, o universo de escolhas que as pessoas têm, né, quando vai falar do perfil de uma criança que quer adotar, né? Então, mudar um pouco isso. Então, eu acho que esse grupo ele é importante, né, por conta disso. Eu agradeço a possibilidade de ter, né, participado hoje com vocês, né, e pretendo continuar sempre que possível. Boa noite, vou aguardar, então, o final da reunião. Obrigada. Obrigada, Desirê, pelas palavras e pela participação. Veja, a gente já está chegando aqui perto das 9, eu imaginei aí a gente, pelo menos pela nossa primeira reunião, a gente ter aí a duração de 1h30, mas fica ainda aberto para alguém queira falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, ou a gente já pode caminhar para pensar o seguinte, por exemplo, nós decidimos hoje o horário, o dia, né? Porque alguém tem que decidir alguma coisa. Agora a gente já tem esse grupo. Então, a gente precisa decidir qual dia melhor, né? Porque, assim, eu tive oportunidade de participar de alguns grupos antes, lá atrás, como profissional, e quando morei em Brasília, no grupo Aconchego de Brasília, que era aos sábados à tarde, um período da tarde, tomava café, enfim, tinha um tempo mais longo para conversar, para troca, depois uma palestra. Aí eu cheguei a pensar fazer no sábado, depois conversando entre nós, acho que sábado talvez aqui nisso não vai muito. Então, assim, está à disposição para a gente pensar um pouco aí. Eu marquei aqui, nós pegamos uma segunda-feira à noite, a quarta segunda-feira do mês, né? Podemos ter um pouco essa referência, é uma reunião mensal e a gente pode definir, né, a terceira, primeira semana, tal dia da semana. Eu queria ouvir um pouquinho vocês. E também uma outra consulta seria o seguinte, eu sei que a gente tem vários grupos no WhatsApp, mas se vocês topam a gente criar um grupo também, porque a gente pode disponibilizar link, né, disponibilizar materiais, poder ir conversando alguma coisa, enfim.
né? Então, a gente poderia também ter este grupo. E aí queria ouvir um pouquinho vocês para pensar aí dia e horário, se a noite é legal, se final de semana é melhor, enfim. Quem vai? Eu aqui, Beth. Pode falar depois. Pode falar. Eu acho que o início da semana é melhor, segunda ou terça-feira. Sou contra o fim de semana, porque aí porque é um grupo assim para pensar, para estudar, né? Para uma reflexão. Então, acho que é melhor que seja durante a semana. Esse horário eu acho que é um horário perfeito, das 7h30 às 9h, né? 1h30, né? Você tinha perguntado mais uma coisa. Em relação ao grupo do WhatsApp, eu sugiro aí que nesse início eu acho que seria muito precoce criar o grupo, né? Porque acho que precisa ver quem vai realmente participar, quem vai, né? E à medida que houver uma necessidade, eu acho que tem que ter a divulgação do tema, o horário, né? Uns 2, 3 dias antes, o link, olha, o nosso convidado o tema vai ser tal, teremos tal convidado, mas até para não perder a graça de ser um momento, né? Olha, esse é um momento de discussão, é um grupo de apoio à adoção aqui de Lins, porque se você tem o grupo no WhatsApp, talvez você vai ficar mandando informação que vai saturar um pouco e aí perde-se a beleza de ter esse momento, não sei, né? Eu estou falando um pouco disso porque todos nós estamos em muitos grupos, né? E aí, às vezes, tem uma overdose de informação e perde, por exemplo, eu gostei, assim, de chegar aqui e ouvir a história, não tinha nenhuma informação antes, né? E propiciar, não sei, é uma opinião minha só. Sim. Olha, é uma opinião, e eu acho que faz sentido, né? A gente faz muitos grupos, né? Enfim, vamos pensar e maturar isso. Agora, o pessoal está se manifestando aqui no chat no sentido de ser segunda-feira à noite mesmo, né? No mesmo horário. Acho que legal. Ser essa ideia de ser a quarta semana do mês, a gente, no caso, pularia o mês de dezembro e faríamos em janeiro, né? Mas também é interessante, né? Porque sempre tem a quarta segunda-feira do mês. A gente pode depois montar um calendário para ver se coincide algum feriado, alguma coisa, a gente antecipa, né? A segunda-feira, mas depois a gente pode apresentar um calendário. Podemos pensar se a próxima ser a quarta semana de janeiro? Fala, Valesca. Só uma coisa, a Deise até colocou aqui no chat. O grupo, se nós criarmos, acho que pode ser mais no sentido assim, de compartilhar informes mesmo, né? Para ficar mais fácil, não sei, tema tratado, antecipar alguns horários de reunião, né? Algum arquivo que necessite. Por exemplo, para a gente botar o nome do nosso grupo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo com overdose de informações, né? E faltou um detalhe, se a gente continua com o grupo dessa forma ou presencial. Isso mesmo, se faremos presencial ou online. Ou híbrido, né? Pelo menos assim, enfim, ter um encontro semestral que pudesse ser presencial, sabe? Para a gente poder ter um pouco mais de troca, se conhecer, né? O que vocês acham? Eu acho que essa ideia do híbrido é boa, né? Pode alternar 2, 3 meses online, já que agora isso virou uma ferramenta que todo mundo tem, né? O Zoom, o Meet, que seja. E aí também tem alguns encontros presenciais. E também facilita, porque tem pessoas, apesar do foco ser Lins, né? Tem pessoas que estão em outras cidades, né? Eu, por exemplo, trabalho em Bauru, né? Então, fico durante a semana aqui. Então, facilita 2, 3 encontros online
e um presencial. E nada impede que alguém que esteja no dia do encontro online, alguém que queira participar, conecte um computador lá e ele participa. Quando o presencial, poder também manter o computador, podemos pensar assim, né? Fazer um híbrido. Mas legal. Então, essa questão, manter o online, e aí a gente programar um que seja presencial, talvez com alguém, né? Um palestrante, alguma coisa, enfim. Mas eu acho que é legal. E outra, o presencial ajuda a gente também se conhecer, né? A gente sair um pouquinho das caixinhas aqui. Eu, como estou 2 anos dando aula nessas caixinhas, eu não vejo a hora da aula presencial, mas eu vou sentir falta ainda das caixinhas. Mas vamos pensar, então, podemos marcar a nossa próxima, a 4ª segunda-feira de janeiro? Tem gente que está achando que está longe o negócio. Mas acho que podemos, né, fazer esse caminho, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que, então, nós encaminhamos. Eu acho que essa ideia do grupo, mas com parcimônia, né? No sentido assim, não vamos ficar lá, bom dia, né? Aqueles grupos de bom dia. Né? Focar o grupo para as informações, né, pertinentes, alguém que tem algum PDF que queira dividir, materiais, né? Enfim, eu acho que seria interessante. E eu sei que aqui tem muita gente que gostaria de contar um pouco as suas histórias, eu acho que a gente vai ter a oportunidade, né? Vamos aí pensar em algum momento da gente fazer um pouquinho das próprias histórias aí. Mas eu queria, né, nesse fechamento aqui da nossa primeira reunião, destacar o seguinte, né? A primeira coisa que eu queria destacar é a fala que a fala da Noedir inteira, né? Sem dúvida, e especialmente do Alan, né? Eu fiquei sabendo hoje que ele estaria participando conosco e também teria fala, então eu fiquei assim muito agradecida aos dois, muita gratidão mesmo, né? Quando eu sexta-feira eu sentei, falamos pelos quadradinhos com a Noedir, eu disse a ela que ela ficaria totalmente à vontade de contar essa história para mim, porque ela não teria essa necessidade, que a primeira pergunta que eu fiz a ela, que se a pergunta que eu fiz mobilizou muito, no sentido de ficar uma inquietude, né, que eu queria respeitar isso nela, fiz bem o processo que a gente faz na escuta de crianças, né, na escuta de qualquer história difícil que as pessoas, difícil, complexa, enfim, né, que as pessoas têm. Então, assim, muita gratidão mesmo aos dois, acho que brilhantou bastante a nossa reunião. Mas eu queria destacar do que a Noedir disse, essa questão assim, e se a criança não perguntar, né? Então, a gente também criar as estratégias da história, que eu achei fabulosa, né? Eu utilizei outras formas, que depois, num outro momento, a gente pode dividir, mas eu gostei muito dessa questão de contar as histórias, e queria até dizer, irmã, a fadinha Valesca caiu muito com ela, porque era uma verdadeira fadinha. Deve ter sido ficado fofo da história ter a fadinha Valesca. Mas eu queria fechar destacando a fala da Irma, porque assim, a gente tem que ter a máxima que a adoção não é uma família, é uma criança por uma família, mas é uma família por uma criança. É a mesma coisa? Não é. Porque o foco é dar o direito à convivência familiar e comunitária. E a gente sempre ter claro que a adoção, ela está lá nas alternativas do Estatuto da Criança e Adolescente como a última opção, né? É a última alternativa, porque prioritariamente a gente tem que garantir que a criança e adolescente permaneça na sua família, né? De origem. Mas também a gente tem que deixar claro isso, né? Então, às vezes, as pessoas que estão pretendentes à adoção ou estão na fila de espera, por vezes, queixa disso, né? Dessa demora, dessa burocracia, né? Eu espero que no grupo a gente venha discutir isso, entender isso. A gente
também compreende que tem algumas demoras desnecessárias, mas tem algumas que são fundamentais, né? Do que o tema leva, pelo processo que as pessoas têm que passar, e que as pessoas pretendentes à adoção, que estejam na fila ou que queiram, consigam entender essa perspectiva de que é uma família para uma criança, e não o contrário, né? Porque isso faz todo sentido, inclusive para a gente acalmar o coração e saber ter mais paciência na espera. Isso é fundamental, né? Mas nós teremos oportunidade de trazer aí os temas. Em um dado momento, mais lá próximo, agora não, mas mais lá próximo, a gente pode fazer uma listinha de temas que as pessoas gostariam que fosse abordado, né? São tantas coisas, gente. A gente não precisa entrar em tantas questões que o próprio curso de adoção aborda, né? Mas não impede de a gente trazer alguns temas. Mas são muitas dúvidas, né? Questionamentos que a gente pode organizar, de trazer para debater, enfim. E a gente vai procurar fazer sempre da mesma forma, ter um momento onde alguém trata do assunto, ou alguém traz a sua experiência para brilhantar ou para motivar a gente a pensar sobre o tema. Podemos fazer dessa forma? Olha, eu estou muito contente, viu, gente? Estou muito contente, assim, estou muito satisfeita. Eu estou indo hoje, eu poderia ficar assim mais uma hora aqui, só batendo papo, porque eu estou muito feliz com isso, porque era algo que esse é um tema que é muito presente na minha vida profissional e depois agora como mãe por adoção, é muito gostoso a gente poder trocar entre os pares, né? E, de novo, olhando para as nossas crianças e adolescentes, porque essa troca nossa ajuda a gente nas nossas angústias, nas nossas dúvidas, mas reflete grandiosamente na vida das crianças e adolescentes, né? Então, eu quero acompanhar aí essa live que vai ter, né, dos adotados. É um tema que é importante a gente possa acompanhar aí. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Esqueci de alguma coisa, Valesca? Podemos fechar? Tranquilo? Então, assim, gratidão, Noedir, Alain. E outra, nós vamos convidar, se quando vocês quiserem participar conosco, viu? Já fez parte da primeira reunião, agora a gente manda o convite. Se quiser vir participar com a gente, está aberto, se os demais concordam, né? Eu acho que já participa do grupo, já. A gente já inaugurou o grupo, já faz parte. Então, tá jóia. Obrigada, Beth, mais uma vez, viu? Espero ter contribuído de alguma forma para vocês, né, que estão aqui hoje, e agradecer pela oportunidade, né, de estar contando um pouquinho aí da minha história, e fico à disposição também de vocês, tá? Eu queria só reforçar uma questão que veio na cabeça agora, mas olhando assim pelo lado profissional mesmo, né? Eu trabalho com adolescente jovem, né? A faixa etária de 14 a 24 anos, e eu vejo o quão essa juventude e essa adolescência tá difícil para eles, né? E mesmo sendo filhos biológicos, né? Então eu queria reforçar aí, né, que os filhos biológicos, eles também trazem as suas angústias, as suas tristezas, as suas inseguranças, né? E aí tem todo um profissional aí para apoiar, né? Então, já que tem todo esse recurso que antigamente não tinha, né? Entrando até na questão que a Maria Aparecida falou, né? Se eu procuraria uma profissional no momento, eu, Noedir, não. Mas o Alain, eu tive um Alain na minha vida que me ajudou e me incentivou. E hoje a gente tem muito recurso aí, muitas políticas e muitos profissionais que estão fazendo isso, né? E o meu papel no CIE é justamente isso, é apoiar
e prestar assistência para esses adolescentes e jovens e mostrar para eles a importância de ter um profissional de psicologia na vida, o que pode contribuir para o seu desenvolvimento, né? Então, enquanto vocês, pais, né, mesmo sendo pais de filhos biológicos ou adotivos, tentar ter essa visão aí de que o quanto de recurso vocês puderem buscar para contribuir para a vida deles vai fazer toda a diferença, tá? Então, essa é a minha última mensagem que eu queria passar para vocês. Obrigada, viu? Joia, obrigada, gente. Então, boa noite a todos e todas. Até a quarta segunda-feira de 2022. Tá bom? Então, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.